lúpus. Definição: o lúpus é uma doença autoimune que desencadeia inflamação em diferentes tecidos do corpo. As doenças autoimunes ocorrem quando o sistema imunológico do corpo ataca os seus próprios tecidos. Etiologia e patogenia. Embora a causa do LES não seja conhecida, sabe que os fatores genéticos, hormonais e ambientais participam do seu desenvolvimento. Portanto, pessoas que nascem com suscetibilidade genética para desenvolver a doença em algum momento após uma interação com fatores ambientais, irradiação solar, infecções virais ou por outros micro-organismos, passam a apresentar alterações imunológicas. Existem 4 tipos de lúpus. Lúpus Scott. Esse tipo de lúpus fica limitado à pele da pessoa. Pode ser identificado com o surgimento de lesões avermelhadas com tamanhos, formatos e colorações específicos na pele, especialmente no rosto, na nuca ou no couro cabeludo. Lúpus sistêmico. Esse tipo de lúpus é o mais comum e pode ser leve ou grave, conforme cada situação. Nessa forma da doença, a inflamação acontece em todo o organismo da pessoa, que compromete vários órgãos ou sistemas, além da pele, como rins, coração, pulmões, sangue e articulações. Algumas pessoas que têm o lúpus Scott podem, eventualmente, evoluir para o lúpus sistêmico, lúpus induzido por drogas. Essa forma do lúpus também é comum e acontece porque substâncias de algumas drogas ou medicamentos podem provocar inflamação com sintomas parecidos com o lúpus sistêmico. No entanto, a doença nesse caso tende a desaparecer assim que o uso de substância terminar. Lúpus neonatal. Esse tipo de lúpus é bastante raro e afeta filhos recém-nascidos de mulheres que têm lúpus. Normalmente ao nascer, a criança pode ter erupções na pele, problemas no fígado ou baixa contagem de células sanguíneas, mas esses sintomas tendem a desaparecer naturalmente após alguns meses. Sobre os fatores de risco, podemos citar o gênero, que é uma doença mais comum em mulheres do que homens, a idade, que a maior parte dos diagnósticos acontece entre os 15 e os 40 anos, e a etnia, que o lúpus é mais comum em pessoas afro-americanas, hispânicas e asiáticas, e é 3 a 4 vezes maior em mulheres negras do que brancas. Os fatores precipitantes são situações que fazem com que a doença se manifeste sob a forma de sintomas e sinais evidentes. Esses fatores podem ser internos, como o estresse físico, o cansaço excessivo, infecções, privação de sono, traumatismos e a gravidez. Ou ainda os externos, como a luz solar ou artificial e o estresse emocional. Alterações fisiológicas e alterações morfológicas. Lesões de pele. Alterações relacionadas à fotossensibilidade, atrofia e vasculite. Articulares. Inflamação em mais de 90% das pessoas com lúpus envolve principalmente as articulações das mãos, punhos, joelhos e pés. Às vezes também surgem como tendinites. A inflamação das membranas que recobre o pulmão, pleuris e o coração, pericardite, são relativamente comuns. A inflamação dos rins, nefrite, é uma das que mais preocupam e ocorre em cerca de 50% das pessoas com lúpus. Pode causar oligúria e insuficiência renal. Alterações neuropsiquiátricas. Essas manifestações são menos frequentes, mas podem causar alterações dos nervos periféricos e da medula espinhal. Sangue. As alterações nas medulas do sangue são devidas aos anticorpos contra estas células, causando sua destruição. Assim, os anticorpos podem levar a anemia, leucopenia ou linfopenia ou plaquetopenia. Os sinais mais identificados por profissionais são febre, rash cutâneo, lesões na pele, linfonodos aumentados, queda de cabelo, feridas na boca, edema e arritmia. Os principais sintomas relatados pelos pacientes são fadiga, artralgia, rigidez muscular, dispneia, angina, sensibilidade à luz do sol, confusão mental e perda de memória, ansiedade, mal-estar, cefaleia, dormência, formigamento, confusões, problemas de visão, alteração de personalidade, psicose, dor abdominal, náuseas, vômito, hemoptise, dispneia e fenômeno de Raynaud, dedos que mudam de cor com o frio. A incidência no mundo é de 1 a 22 casos para cada 100 mil pessoas por ano, e a prevalência pode durar de 7 a 160 casos para cada 100 mil pessoas. Um estudo epidemiológico realizado na região do Nordeste diz que no Brasil a incidência de LES é em torno de 8,7 casos para cada 100 mil pessoas por ano. A mortalidade é cerca de 3 a 5 vezes maior quando há acometimento renal e do sistema nervoso central. A doença cardiovascular é um dos importantes fatores de morbidade e mortalidade dos pacientes.
o diagnóstico é feito através do reconhecimento pelo médico de um ou mais dos sintomas referidos. Ao mesmo tempo, como algumas alterações nos exames de sangue e urina são muito características, eles também são habitualmente utilizados para a definição final do diagnóstico. Exames comuns de sangue e urina são úteis não só para o diagnóstico da doença, mas também são muito importantes para definir se há atividades do lúpus. Embora não exista um exame que seja exclusivo do lúpus, ou seja, 100% específico, a presença do exame chamado FAN, ou fator ou anticorpo antinuclear, principalmente com títulos elevados em uma pessoa com sinais e sintomas característicos do lúpus, permite o diagnóstico com muita certeza. Outros testes laboratoriais, como os anticorpos anti-SM e anti-DNA, são muito específicos, mas ocorrem em apenas 40 a 50% das pessoas com lúpus. Ainda não existe cura para o lúpus. No entanto, o prognóstico, ou seja, o tratamento paliativo, quando aplicado de forma adequada, pode controlar e até fazer desaparecer os sintomas da doença. Por isso, com acompanhamento e tratamento corretos, ambos oferecidos de forma integral e gratuita pelo Sistema Único de Saúde, é possível levar uma vida normal. O pior prognóstico se associa ao acometimento renal, do sistema nervoso central, do cardiovascular e do hematopoético. Tratamento medicamentoso. É mais paliativo e tem por objetivo controlar os sintomas, melhorando a qualidade de vida do indivíduo, devido a ainda não ter cura. O lúpus leve pode ser tratado com anti-inflamatórios não esteroidais para artrite e pleurisia. O uso do protetor solar pode ser associado a analgésicos para as lesões na pele. As drogas antimaláricas, como a hidroxicloroquina e os corticoides de baixa dosagem para os sintomas na pele e artrite. Já nos casos mais graves, são administrados altas dosagens de corticoides e medicamentos para diminuir a resposta imunológica, os imunossupressores. Caso o organismo não responda ao uso de corticoides, administra-se drogas citotóxicas que bloqueiam o crescimento celular. Prevenção. O cigarro deve ser evitado por pacientes com lúpus, pois aumenta a atividade da doença e reduz a eficácia dos tratamentos. A gravidez pode levar à piora do lúpus em metade das pacientes, além de oferecer risco de aborto. Mesmo sem os sintomas, deve-se permanecer com o acompanhamento do médico, pois, como a doença é de caráter crônico, ela pode reincidir e voltar de forma silenciosa. Surtos. Antes de um surto, os sintomas podem piorar ou pode surgir novos sinais e sintomas, como sentindo-se mais cansado, dor, erupção cutânea, febre, dor de estômago, dor de cabeça severa ou tontura. Não há como saber se o surto será leve ou grave. Porém, as crises leves ou moderadas podem causar erupção cutânea e dores mais fortes na articulação, enquanto crises graves podem levar a danificação de órgãos do corpo, acúmulo de líquido ao redor do coração e doenças renais. O LES passa por períodos de atividade e períodos de remissão. Logo nessas fases, a pessoa pode ficar totalmente bem, sem qualquer sintoma. Mas isso não significa que o distúrbio imunológico que causou o LES foi corrigido definitivamente. Logo, o ideal é que consideremos o LES como uma doença crônica e sem cura, que pode ficar sem sintomas, mas que vai necessitar de um acompanhamento médico contínuo. Curiosidades. Lúpus não é uma doença contagiosa e nem hereditária. Quem possui a doença com tratamento adequado e acompanhamento pode engravidar. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal!